paz e graça de nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs que igualmente alcançaram fé conosco. O assunto deste vídeo é com um propósito direto de esclarecer o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que muitos confundem e distorcem seu significado e o seu sentido real. Este vídeo, assim como os outros vídeos do canal, é decifrar as Escrituras Sagradas de forma conservadora aos verdadeiros ensinos bíblicos e disruptiva que vai na contramão daquilo que o sistema religioso deturpado buscou implantar nos ensinos da cristandade por todos estes séculos. Com isso, muitos intérpretes deste texto proposto neste vídeo trazem visões que passam longe do que o texto verdadeiramente quer nos ensinar, e é muito importante nós termos em nossa mente a direção correta do que o texto quer nos transmitir para que possamos compartilhar este conhecimento de forma exata e genuína, de forma que todo o ensino bíblico seja coerente e faça sentido na conciliação de outros ensinos apostólicos dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, vamos revisar este assunto de forma séria e meticulosa, usando a própria Bíblia Sagrada como ferramenta de destravamento conceitual e de interpretação harmônica ao que os demais textos nos ensinam. Antes de falarmos particularmente do texto em questão, algumas considerações extremamente importantes devem ser feitas, pois isto é muito sério. Para se poder fazer uma interpretação saudável e coerente com qualquer texto bíblico que fazemos leitura, é muito importante, antes de chegarmos a qualquer conclusão particular ou até mesmo coletiva, quando nós concordamos com alguma linha de pensamento teológica, é necessário constantemente nós percebermos se o que estamos crendo está realmente conciliando com o que de fato a Bíblia Sagrada ensina e está transmitindo como mensagem fiel. Jamais podemos, de pronto, nos apegarmos a pensamentos e ensinamentos dados por qualquer erudito, teólogo ou estudioso, ou até mesmo instituição denominacional, simplesmente porque o intelectual ou líder tem um prestígio na comunidade ou na sociedade, e na instituição que tem séculos de história e tradição doutrinal em certos conceitos. Também não estou dizendo com isto que todo estudioso ou denominação ensina somente erro e não transmitem verdades, mas tudo o que é ensinado e transmitido deve ser avaliado e analisado constantemente com o crivo da autoridade da Bíblia Sagrada sempre, não importa que instituição seja, ou líder, ou erudito, ou estudioso que seja. Tudo deve ser confrontado com a verdade absoluta e máxima da Bíblia Sagrada. Por mais que a Bíblia Sagrada, entre aspas, aparentemente, dê margem para, entre aspas, diversas linhas de interpretação, a verdade é que existe somente uma interpretação bíblica que é a correta, pois, caso contrário, a verdade absoluta que as Sagradas Escrituras comunicam não seria absoluta, mas sim uma verdade relativa, aonde cada um tem, entre aspas, a sua interpretação, e com isso, fatalmente todos estão certos e ninguém está errado. Esta relativização, que é gerada por causa do orgulho humano, que a submissão aos textos sagrados se torna parcial e, portanto, gera uma multivariedade de crenças que não se alinham com o que a Sagrada Escritura quis verdadeiramente ensinar. Porquanto está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. É verdade que existem assuntos que são complexos de entender e compreender, e a princípio não interferem diretamente na questão da salvação, como a escatologia, por exemplo. Porém, é extremamente necessário que a nossa linha de crença seja sempre ajustada e alinhada com a direção que os textos estão verdadeiramente apontando. E por isso, devemos estar vestidos constantemente de humildade, desarmados de nosso orgulho, para sempre voltar atrás quando necessário, nas linhas de pensamentos que estão equivocadas e adotarmos a crença na doutrina correta. Pois, como está escrito, examinai tudo, retende o bem,
Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. A Bíblia Sagrada é um livro bastante rico e dinâmico na sua literatura e forma de linguagem, e somente ela tem as respostas corretas para todas as perguntas dos próprios assuntos revelados. Logo, é muito importante saber manusear a Bíblia Sagrada com as suas concordâncias literárias e correlações a determinados assuntos, e para isso, também é imprescindível analisar com cuidado e prudência todas as posições teológicas referentes ao mesmo assunto e filtrar somente aquilo que é correto e está integralmente alinhado com o contexto inteiro da Bíblia Sagrada, não ao que alguém disse ou uma tradição institucional estabeleceu, pois a Bíblia nos ensina: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ou seja, as escolas de interpretação humana se enquadram justamente na tradição dos homens, e temos que lembrar que estas nunca podem ser maiores do que a voz da Bíblia Sagrada, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a nossa mente sempre tem que ser a mente de Cristo, pois só Ele é nosso mestre, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 8 e versículo 10. Uma vez entendido tudo isso de início, vamos então entender o que o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, está tratando na sua mensagem. Em primeiro lugar, o que precisamos atentamente analisar é o que o contexto imediato do texto está buscando trabalhar e qual é o assunto. Basicamente, o texto em si aborda diversos assuntos acerca da sujeição das mulheres aos maridos e também sobre o comportamento de um cristão que deve com mansidão praticar o bem, padecendo injustiça se for necessário pela vontade de Deus. A partir do versículo 18, Pedro vai trazer a lembrança de que o nosso Senhor Jesus Cristo, como exemplo, assim se comportou e padeceu pelos nossos pecados, para nos levar-nos a Deus, aonde ele foi mortificado na carne, ou seja, morreu legitimamente como homem, mas foi vivificado pelo Espírito de Deus. E é desse sujeito gramatical da linguística do texto que o versículo 19 está tratando, o Espírito de Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E que espíritos são estes e que prisão seria essa? Uma parte da resposta está no versículo seguinte, que diz: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Então, primeiramente, os espíritos ao qual o texto se refere eram as pessoas do tempo de Noé que estavam aprisionadas pelo pecado. E como sabemos disso? Pois em outra parte está escrito: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. Veja como este texto está em consonância perfeita com o que diz o contexto de 1 de Pedro, capítulo 3, e dando a luz exata do que diz o versículo 19. Em outras palavras, o que o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20 está dizendo para nós é que o mesmo Espírito de Deus que estava na pessoa de Jesus Cristo estava em Noé, que pregou no seu tempo com mansidão, juntamente com a construção da arca, aos homens rebeldes daquela época que ignoravam o juízo de Deus que estava vindo sobre o mundo através do dilúvio. Pois como está escrito, ele não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Consequentemente, o que mais podemos extrair desta conciliação de ensinos e informações é que o cativeiro que o Senhor levou consigo, citado em Salmos 68, versículo 18, e Efésios capítulo 4, versículo 8, se refere a outra modalidade de prisão. Para entendermos melhor, vamos ter que trabalhar a conciliação de mais alguns textos. Como já mencionado anteriormente, os rebeldes que Noé pregou a justiça de Deus estavam presos pelo pecado. E por que a prisão é o pecado? Porque no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, que foi citado anteriormente, é nítido e claro que os que estão presos ao diabo e fazem a sua vontade. E qual é a vontade do diabo, senão o pecado? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora, vamos parar para analisar estas três coisas: morte, pecado e lei. A morte, neste contexto, não está se tratando somente de uma condição existencial, mas sim de um ser pessoal, e este ser é o diabo. E como sabemos disso? Pois está escrito: ora, o último inimigo, como podemos ver em Mateus capítulo 13, versículo 39 abaixo, que há de ser aniquilado, é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, se referindo ao nosso Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Logo, com este conceito esclarecido, sabemos que o pecado é a ferramenta do diabo para conduzir os cativos ao seu senhorio a fazer a sua vontade, como é citado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e também em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Não é à toa que é usado o termo aguilhão, porque o aguilhão na antiguidade era um instrumento muito utilizado para estimular animais como bois e outros quadrúpedes a seguir o caminho que o condutor desejava, seja para realizar algum tipo de trabalho ou se movimentar de um lugar para outro, e também porque os espíritos imundos são comparados a escorpiões que possuem aguilhões em suas caudas, que contaminam com o seu veneno mortífero o ser vivo que é afetado pela picada deste aracnídeo peçonhento. Com isso, então, a lei de Deus, por causa da queda do homem no Éden e a sua depravação total, era o que dava força a este cativeiro da morte, porque está escrito: e, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 7. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Aqui é muito importante nós termos sabedoria e entendimento apurado
para perceber e separar a fundamentação de que a lei que foi dada por Deus é perfeita, boa e santa. Entretanto, por causa do homem ter toda a sua natureza moral e espiritual corrompida pelo pecado original, a ponto de todos os sentidos terem se contaminado e pervertido por causa da queda de Adão, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12, a lei de Deus se tornou um forte instrumento de condenação nas mãos de Satanás, já que a lei não podia aperfeiçoar ou salvar, mas definitivamente revelar ao homem que ele é inteiramente pecador diante de Deus. Pois está escrito, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 24. Assim, vemos claramente que a prisão do espírito do homem, caído e morto na alma, é a lei do pecado nos membros da carne, aonde é operado como aguilhão do príncipe deste mundo, segundo a vontade dele, como podemos ler em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Contudo, sabemos que enquanto este mundo existir, nada está totalmente perdido, e é possível sair desta prisão da morte, pois está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Uma vez que, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 14. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Deste modo, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, como está em Mateus capítulo 28, versículo 18, aonde com isso ele tirou o poder da morte e levou embora consigo cativo o cativeiro do pecado que aprisionava as almas dos homens na morte, concedendo aos homens a liberdade espiritual através do conhecimento e poder de seu evangelho que dá vida e salvação, no qual provém dele mesmo. Pois escrito está: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6. E aqui é bem importante nós entendermos que o que Jesus Cristo veio fazer por nós
foi nos salvar e libertar da condenação da lei, porém não nos isentar da obediência da sua lei estabelecida pelo concerto do Novo Testamento. O que mudou agora é que o justo vive pela fé em Cristo Jesus, obedecendo aos seus mandamentos deixados no Novo Testamento e se afastando de todo o pecado como ato de gratidão por esta salvação que por ele foi estendida por amor e graça. Quando cremos sinceramente em Jesus Cristo e nascemos da água e do Espírito, através do sacramento de batismo por imersão, pela fé somos sepultados para este mundo terreno e somos ressuscitados em Jesus Cristo, que nos concede vida espiritual diante de Deus. A partir deste momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e conduz a nossa vida a andar em retidão e justiça, de modo que as suas leis são gravadas dentro do nosso coração e frutificamos naturalmente as boas obras de amor e santidade, agindo contrário às leis do pecado. Pois como está escrito, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Conseguiu entender de qual prisão 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, está tratando, a qual nós que cremos fomos libertados em Cristo Jesus, nosso Senhor? Por isso, é importante um estudo mais sério e coerente das Sagradas Escrituras, sempre com o coração humilde para se render ao que os textos dizem e não ao que o nosso coração quer acreditar. Devemos constantemente estar analisando os textos bíblicos com reverência e diligência, sempre analisando com cuidado todas as linhas de pensamentos teológicas que nos apresentam. Como já foi mencionado anteriormente, nem todas as vertentes de pensamento são corretas. Devemos obrigatoriamente adotar aquela que se alinha com o ensino da Bíblia Sagrada, e não com os ensinos históricos e tradicionais produzidos por escolas da cristandade. Como foi dito, não estou dizendo com isto que devemos rejeitar todo ensino teológico produzido ao longo destes anos, pois existem muitos ensinos produzidos por genuínos homens de Deus que andam alinhados com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porém, jamais devemos ter todos os dogmas, doutrinas ou ensinos extra-bíblicos produzidos ao longo do período após a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo como palavra final de ensino, pois a palavra final e absoluta imutável da nossa fé cristã sempre será a Bíblia Sagrada e nada mais. E por isso, temos que estar balizando as teses e os credos extra-bíblicos com a autoridade final das Sagradas Escrituras. Estudos e teses que expõem linhas de pensamentos teológicas podem nos ajudar a dar clareza no entendimento de certos conceitos difíceis de entender, mas nem todos os conceitos estarão apontando na direção certa. Como conclusão desse assunto, espero sinceramente ter ajudado na compreensão teológica deste tema que muitos apontam para diversas outras direções não coerentes e abrem margem para outros tipos de ensinos, até extra-bíblicos, que não coadunam com os demais ensinos bíblicos. Assim sendo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a sabedoria dele estejam em nós hoje e para todo o sempre. Amém.